Boa tarde a quem nos ouve, nos assiste. É um prazer enorme e agradeço o convite aí. Que bom que conseguimos alinhar e falar um pouquinho sobre esse tema que está em alta, né? Que é a famosa ventilação mecânica. Mas a gente vai para o início dela, para a base, para a fisiologia, para o início, para a gente poder depois vislumbrar lá na frente novas modalidades, novas formas de olhar o paciente, mas o básico, que é como esse ar entra, como que chega no pulmão, quais as barreiras, né, que o gás passa para poder alcançar a via aérea e o alvéolo, né? Então isso é muito fundamental, né? E dentro do público que nos foi pedido, né, atenção primária, graduandos, né, de fisioterapia, áreas da saúde, afins, né? Então eu achei que era bastante pertinente esse início do tema ventilação mecânica, tá certo? Eu sou fisioterapeuta, formada em São Paulo, estudei lá, fiz toda a minha formação acadêmica lá, especialização, trabalhei no âmbito hospitalar por 8 anos e depois ingressei na área acadêmica aqui no Mato Grosso. Então, há 10 anos eu sou docente do curso de fisioterapia da Unic, daqui de Tangará da Serra, e há um ano conseguimos aí uma vontade, um sonho que se tornou realizado, né? Uma clínica de reabilitação cardíaca e pulmonar para pacientes, né, pós-operatório de cirurgias cardíacas e pacientes também com doenças crônicas respiratórias. Nós conseguimos dar um suporte aí, uma melhora da qualidade de vida para esse público que nos procura, tá certo? É um prazer. E vamos seguindo com a nossa aula, então, tá joia? Então, já me apresentei, o tema, né, ventilação mecânica básica. E aí, como que vai ser o perfil da aula, né, o formato da aula? A gente vai falar inicialmente sobre um breve histórico da ventilação mecânica, passagens rápidas, né, da evolução, de como aconteceu a evolução até chegarmos nos dias de hoje, em termos de equipamentos e pessoal, né, qualificado para tal. Vamos falar propriamente da máquina, né, em si, mecanismo de funcionamento, de uma forma bem geral, bem básica. E dentro desse funcionamento do equipamento, o ciclo ventilatório, ou seja, a partir de como que a máquina demanda o gás para dentro dos pulmões do paciente, né? E existem fases, né? Momentos do ar entrando, válvula abrindo, válvula fechando, pulmão enchendo. Então a gente vai dividir isso, né? Segmentar esse ciclo ventilatório de uma forma didática para ficar mais fácil o entendimento de como isso tudo acontece, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho dos modos ventilatórios e das principais modalidades, tá? Lembrando, é uma aula básica, são os principais modos e modalidades que todas as máquinas oferecem, tá bom? Não são modos avançados, não são técnicas mais apuradas, são modos e modalidades básicas que todo equipamento tem, tá joia? Depois vamos falar sobre um pouquinho de cada patologia, das principais patologias, pensando, né, na abordagem dos ajustes ventilatórios, né? Porque a ventilação a gente precisa conhecer um pouquinho o doente, o perfil daquele paciente que está sendo ventilado, para a gente pensar em como vai ser um ajuste menos lesivo, né, menos agressivo para aquele paciente, para aquele perfil de paciente, tá certo? Então, vamos lá. Dentro do breve histórico, né, a gente começa a falar da nossa famosa Florence Nightingale, né, que era uma enfermeira britânica que tinha essa concepção do cuidado do paciente crítico, do paciente grave, e ela começou o conceito de terapia intensiva, né? Como que ela começou esse conceito? Ela simplesmente juntou, né? Ela conseguiu
acomodar esses pacientes graves no mesmo ambiente, né? Então, começando a ideia da terapia intensiva propriamente dita, onde os pacientes precisam estar perto dos olhos do cuidador, né? Então, ela trouxe isso foi um feito, um ganho para a época, uma mulher ainda com esse perfil, né, de cuidar e do acolher todos no mesmo ambiente, tá certo? Então, seguindo esse mesmo raciocínio de terapia intensiva e UTI, em 1926, esse médico, um neurocirurgião americano, que introduziu realmente o conceito de UTI, ou seja, apurou, né, aprimorou o conceito de UTI de pacientes graves no mesmo âmbito, no mesmo leito, né, no mesmo ambiente para receber o cuidado dos profissionais da saúde, certo? E a ventilação mecânica, né? E o ventilador? Então, até então, esses pacientes não tinham um suporte ventilatório, né? E aí, o Philip Drinker, em 1927, inventou, vamos dizer assim, o ventilador, um primeiro protótipo de um ventilador mecânico. Esse ventilador, ele era o famoso pulmão de aço, que ele era uma pressão negativa que era em volta, né, em volta do paciente, olha lá, nessa figura fica mais fácil de ver, essa engenhoca, o paciente ficava com o rosto para fora da máquina e esse pulmão de aço, ou seja, ficava toda essa engenhoca de aço, ela ficava em volta no tórax do paciente, né, da pessoa que está utilizando esse equipamento. E aí, olha só, nessa outra imagem, né? Acho que aqui fica mais fácil de entender. Então, esse pulmão de aço era nada mais do que um grande aspirador de pó, como se fosse um aspirador. Ele ficava sugando continuamente o ar e com isso, o pulmão do paciente, ele abria, né? Ele expandia o tórax do paciente. E o paciente respirava espontaneamente. Vocês vejam aqui, né, que era uma pressão negativa, ou seja, um sugador de tórax, mantendo a via aérea aberta e com isso o paciente ele conseguia trocar gás, né, fazer a troca gasosa com esse pulmão de aço agindo sobre ele, certo? Então essa era a ideia. E aí, olha só, as grandes UTIs, né, utilizando o pulmão de aço aí na pós-guerra, aí, Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a crise de poliomielite, ela demandou muitos pacientes para esse perfil, certo? Então, todos eles sendo ventilados mecanicamente, mas com o pulmão por pressão negativa, tá? Então, são aspiradores, grandes aspiradores que envolviam esse pulmão, abrindo a via aérea, fazendo com que o paciente ventilasse espontaneamente. Só que o que acontecia? Como esse paciente, ele, olha lá, respira sozinho, né, sem uma ajuda, era só uma grande câmara sugadora, né, que ficava aqui em torno dele, ele hipoventilava, certo? Então, ao mesmo tempo que foi um feito a ventilação por pressão negativa, ela também causou uma mortalidade muito alta, né? Em torno de 85% dos pacientes ventilados no pulmão de aço acabavam morrendo por hipoventilação. O que é isso? Né? O que é a hipoventilação? É quando esse paciente ele não consegue respirar sozinho, né? E ele acaba retendo CO2, ou seja, dentro do corpo dele ele não consegue fazer troca gasosa. Então ele diminui o volume corrente que ele deveria colocar para dentro do pulmão e pode diminuir também a frequência respiratória. Então ele respirava superficialmente, o que aumentava a quantidade de CO2 no corpo dele, e eles acabavam evoluindo com hipoxemia e
acabavam falecendo, indo a óbito por hipoventilação. Então, foi um feito, mas ao mesmo tempo também demonstrou uma mortalidade muito alta, o que deixou, né, a comunidade científica da época atenta a novas formas de se ventilar um paciente. Foi quando o Forrest Bird foi o primeiro inventor de um ventilador por pressão positiva, certo? Então, é o inverso do fisiológico, né? A gente vai falar daqui a pouco, um pouquinho lá na frente, sobre como que é a captação desse oxigênio com o diafragma e tudo mais. Mas, na tentativa de diminuir essa mortalidade muito aumentada, se introduziu no mercado um ventilador por pressão positiva, tá? E aí os óbitos reduziram drasticamente por conta dessa nova modalidade, né? Então aqui, só para ilustrar, um gráfico, né, de pressão negativa. Então nós espontaneamente respiramos assim, olha, nós contraímos o diafragma e sugamos, né, o ar da atmosfera que vai para dentro dos nossos pulmões. Então, para nós respirarmos espontaneamente, nós fazemos uma pressão negativa, nós sugamos o ar da atmosfera para dentro dos pulmões. E um ventilador por pressão positiva já é o contrário, é empurrado para dentro do pulmão uma quantidade de gás, de pressão, certo? E isso aí vai empurrando, vai gerando um volume dentro desse pulmão e o pulmão vai ventilando, tá? Mas é de uma forma totalmente contrária do fisiológico, tá certo? Mas foi isso que se apresentou como uma melhor forma de ventilar, tá certo? Então, foi um marco na assistência ventilatória, esse primeiro ventilador ciclado por pressão, a gente vai falar isso daqui a pouco, as formas de ciclagem da máquina, e foi um feito aí na década de 50, certo? E aqui a evolução rápida aí dos ventiladores, né, mecânicos. Então, começamos pelo pulmão de aço, como já foi dito, seguimos pelo primeiro ventilador por pressão positiva, o Bird-Mark 7. Depois dele, os ventiladores por volume, que são os volumétricos, da marca Bennett, em 1970 veio para o mercado. Em 1980, os microprocessados, ou seja, ventiladores bem mais modernos, com um computador interno que consegue ler, né, a passagem do gás e transformar essa leitura em números, o que facilita, né, a vida do profissional da saúde em termos de cuidado e de monitor, né, monitorar esse paciente. Em 1990 vieram as válvulas mecatrônicas, ou seja, são válvulas que elas diminuem vamos dizer assim, elas diminuem o atraso do ventilador, né? Então, quando ele percebe, elas são muito sensíveis, e aí quando o ventilador percebe um esforço do paciente, ela automaticamente ela já libera o gás que ele está pedindo, ou seja, a pressão nas vias aéreas acontece de uma forma bem rápida, né? Então, a gente tem aí uma evolução bem importante ao longo dos anos com relação à modernidade dos ventiladores, né? E a partir dos anos 2000, uma monitorização ventilatória é o que se preconiza, ou seja, o cuidado ao se ventilar, porque ao mesmo tempo que o ventilador salva vidas, ele também lesa muito via aérea, se não ajustado adequadamente. Então, o cuidado com a via aérea desse doente, desse paciente, é muito importante. E aí, a monitorização veio aí a partir dos anos 2000 com essa força para mantê-los, né, manter os pacientes ventilados de modo seguro, certo? Então, vamos seguindo. Então, aqui, só para ilustrar as imagens que a gente já falou, né, os ventiladores volumétricos, que são
da marca Bennett foram os primeiros no mercado, e depois a evolução deles, né, dos ventiladores volumétricos para os microprocessados, que tem um computador dentro, né, que conseguem, um microprocessador que capta, né, ele consegue, a passagem do gás aqui nos sensores conseguem se transformar em números, e esses números ficam mais fáceis para o terapeuta ou o profissional da saúde que estiver ali em volta, consegue ter mais domínio do que se está fazendo e de como ele está demandando, né? De como o paciente está recebendo aquela entrega de parâmetros ventilatórios que a máquina oferece para nós, certo? E aí aqui, nos anos 2000, a monitorização, que é o que se preconiza hoje, ou seja, o cuidado com quais parâmetros, como utilizar o que você tem na mão ali, em termos de ventilação e de parâmetros ventilatórios, tá bom? Então vamos lá, vamos definir o ventilador e a ventilação mecânica. Então, o ventilador nada mais é do que um equipamento que foi desenvolvido para fornecer ventilação mecânica artificialmente, né? E a ventilação é um método de suporte para tratar os pacientes que, porventura, evoluam com uma insuficiência respiratória, uma dificuldade respiratória, seja ela aguda, ou seja, nunca teve nada, nenhum problema pulmonar, e de repente uma infecção rápida, aguda, deixou esse paciente sem condições de respirar sozinho, espontaneamente, e precisa de um suporte ventilatório. Ou crônica agudizada. Então, o que é uma insuficiência respiratória crônica agudizada? É um paciente prévio que já tem uma doença pulmonar de base e eventualmente ele infectou, piorou o quadro respiratório, ou seja, ele agudizou um quadro que já era crônico, tá bom? E aí ele também, nesse caso, ele necessita de um ventilador mecânico para auxiliá-lo na respiração, por ele não conseguir fazer sozinho, espontaneamente, tá? Então, dentre os objetivos da ventilação mecânica, a gente entra aqui com o substituir o ato natural de respirar, né? Você está auxiliando com um outro equipamento esse paciente. Manutenção de troca gasosa, isso é extremamente importante, porque sem o oxigênio adequado no nosso sangue, a nossa demanda metabólica, ou seja, o que o corpo precisa de oxigênio para para o metabolismo natural, ele fica prejudicado. Então, a manutenção de troca gasosa, ela é extremamente importante quando nós pensamos em objetivos da ventilação mecânica, né? E aí alivia o trabalho ventilatório, então o paciente que esteja com fadiga, né, respiratória, vai reverter ou vai evitar a fadiga, aliviando o cansaço, a dispneia desse paciente. Consequentemente, diminui o desconforto respiratório que ele possa vir a evoluir, né? E permitir outras terapêuticas, ou seja, paciente que precisa de uma anestesia geral, ele não vai ter um diafragma, ele vai ficar paralisado se ele for submetido a uma anestesia geral. E se ficar paralisado, ele não tem uma ventilação espontânea. Ele precisa, por um tempo, né, enquanto ele estiver sendo anestesiado, ele precisa do ventilador mecânico para poder suprir a demanda ventilatória, respiratória, durante um processo cirúrgico, por exemplo, nesse caso, certo? Então, vamos seguindo. O deslocamento de gás. Então, agora eu vou entrar em alguns conceitos bem importantes para a gente conseguir entender como que esse gás se desloca da máquina e atravessa, né, as barreiras ventilatórias até chegar no alvéolo, que é o foco principal do gás, para poder acontecer a troca gasosa propriamente dita. Então, para que ocorra o deslocamento de volume para dentro dos pulmões, é preciso gerar forças, ou seja,
Preciso de um gás, de uma pressão que ultrapasse dois componentes do nosso sistema respiratório. Quais são esses componentes? Os componentes elásticos e resistivos. Então, para ficar claro, né, de uma forma didática, resistência de via aérea significa o calibre de toda a árvore brônquica que esse gás vai percorrer, tá? Então, sempre que a gente pensar em ventilação mecânica, a gente tem que pensar que aquele gás que a máquina está soltando, né, desprendendo para o paciente, ele anda, ele caminha, mas ele tem dois componentes do sistema respiratório que são muito importantes, dependendo da patologia, podem dificultar a chegada do gás aonde eu quero, que é o alvéolo, né? Então, os componentes resistivos são nada mais do que o calibre da via aérea, ou seja, a resistência imposta pelas vias de condução do gás, e o componente elástico nada mais é do que o pulmão mesmo, com a sua capacidade de distensão, de extensibilidade pulmonar, tá? Então, se a gente for pensar, a via aérea, ela é, o pulmão, desculpa, ele é como se fosse um elástico tendendo à retração, a se recolher. Então, pensem vocês num elástico sendo puxado. Quando eu estou com ele puxando esse elástico, ele está tendendo a um tensionamento e ele está tendendo ao repouso. E qual é o repouso? É ele voltar para sua posição neutra, ou seja, ele ser retraído, certo? Então, o pulmão é exatamente igual a um elástico tensionado. Então, ele tem uma tendência ao colapso, ao fechamento, tá? E aí, para o gás chegar ali nesse pulmão, ele tem que vencer a força desse elástico, para que gere um volume dentro do pulmão do paciente, certo? Então, esses conceitos são fundamentais quando a gente pensa em como esse gás vai chegar ali dentro do pulmão e de uma forma menos lesiva possível, menos agressiva possível, né? Então, continuando, alguns conceitos sobre deslocamento de gás, né? Então, o que é a pressão? Pressão do gás que é liberado pela máquina. Então, toda a máquina, ela gera uma pressão, né? Fluxo. O que é um fluxo de gás? É a velocidade do gás com que ele vai percorrer o sistema respiratório, ou seja, ele vai caminhando dentro das vias respiratórias, dentro da via aérea de condução, e esse caminho, a velocidade, desculpa, com que esse gás caminha é denominada fluxo, tá? E volume. Volume é a quantidade de gás que realmente vai chegar nos pulmões e vai encher aqueles pulmões, tá? Então, esses três conceitos, eles sempre andam juntos, tá? Então, eu preciso de uma força, né, de uma pressão necessária para gerar um fluxo de gás, ou seja, uma velocidade para o gás caminhar na via aérea daquele pulmão e com isso chegar no seu destino final, que é o pulmão, gerando um volume, ou seja, aumentando o volume daquele pulmão. E aí eu consigo, assim, ventilar aquele pulmão, aquele paciente, tá bom? Então, o deslocamento do gás, então, para o ar sair da máquina e chegar até o pulmão, eu preciso vencer duas forças, né? Que são aquelas que a gente conversou no slide passado, que é a resistência da via aérea e a complacência pulmonar, ou seja, os componentes resistivos e os componentes elásticos do meu pulmão, tá bom? Então, só para a gente fazer uma analogia rápida, um paciente asmático que tem as vias aéreas fechadas, né, por broncoconstrição, ou seja, o músculo que recobre a via aérea daquele paciente, os brônquios, estão contraídos e aquilo diminui o calibre da via aérea. Ou seja, esse paciente asmático em crise, ele tem uma resistência de via aérea aumentada. O que significa isso? Que está mais difícil para eu deslocar o gás da máquina
para dentro dos pulmões do paciente, porque a resistência está aumentada, tá bom? E o que uma complacência pulmonar? Então, vamos exemplificar a complacência pulmonar aumentada. Complacência pulmonar aumentada é o próprio DPOC, nosso famoso doente pulmonar obstrutivo crônico, que a lesão que o cigarro, né, e outros componentes fazem no pulmão de um DPOC, nada mais é do que, lembra daquele elástico que é tensionado, existe a perda dos componentes elásticos pulmonares no DPOC. Então, é como se fosse um elástico frouxo. Então, o pulmão de um doente pulmonar obstrutivo crônico, ele é um elástico laceado, certo? Então, ele perde o recolhimento elástico, aquela força de tensão que é natural, que é fisiológica dentro de um pulmão. E aí ele fica com um pulmão mole, como se fosse mole, muito complacente, tá? E isso acaba retendo muito gás carbônico, dificultando troca gasosa e uma série de outros fatores que deixam o DPOC com problemas para respirar e leva muito à insuficiência respiratória, tá bom? Então, só para fazer dois exemplos aí do quanto é importante a gente entender resistência de via aérea e complacência pulmonar quando a gente for falar em ventilação mecânica. Então, qual é o objetivo final? Troca gasosa, ou seja, hematose, tá bom? Então, o ventilador, ele vai demandar um gás, que esse gás, ele para percorrer essa via aérea, ele vai vencer forças, ou seja, toda essa árvore brônquica com os calibres que vão diminuindo, né, ao longo da árvore brônquica, das gerações dessa árvore, e até o destino final, que é o alvéolo. Então, aqui uma imagem aumentada do alvéolo, um alvéolo que é envolto por capilares pulmonares, ou seja, é um sangue que está passando em volta desses alvéolos para captar o oxigênio, olha só, um alvéolo e o capilar passando. Então, o oxigênio chegando no seu destino final, ele consegue transpassar, né, a barreira alvéolo-capilar, e aí o capilar sanguíneo está aqui cheio de hemoglobina, aguardando o oxigênio chegar ali e ser liberado para os tecidos, né? Ou seja, é um sangue oxigenado que vai ser liberando as moléculas de oxigênio para os tecidos, para o músculo, para o coração, para o cérebro, ou seja, você vai oxigenando o teu corpo e mantendo as funções naturais do corpo com o oxigênio, com o sangue oxigenado vindo dos pulmões, tá? Então, todo esse sistema, né, eu falei, tenho que falar um pouquinho de fisiologia para a gente entender a máquina e o objetivo final dela, tá bom? Então, funcionamento do ventilador. Então, o ventilador, de uma forma bem básica, né, ele precisa ser misturado dois gases, tá? Então, oxigênio puro e ar comprimido. Então, um ventilador mecânico é conectado na rede, né, do oxigênio e do ar comprimido. E aí existe uma válvula que regula essa pressão, a pressão que sai aqui da régua, lá do hospital, né? E aí, com esses dois gases liberados, né, existe uma mistura de gases e esse gás é então entregue para o ventilador, que através dos controles, né, que o fisioterapeuta ou o profissional da saúde que tiver ali no acesso àquela máquina vai controlar para ser entregue então para o paciente. Então, um circuito inspiratório, ou seja, um ramo inspiratório que essa máquina vai entregar para o paciente, vai até o pulmão do paciente e na volta, através do ramo expiratório, esse gás é liberado novamente para o ventilador e ele sai através da válvula exalatória, tá? Então, o ventilador funciona exatamente dessa forma. Então,
que acontece a cada ciclo ventilatório? Primeiro, o que é um ciclo ventilatório? É exatamente um movimento respiratório completo, tá bom? Então, uma inspiração e uma expiração é denominada ciclo ventilatório. Então, como que a máquina trabalha com relação a um ciclo, né? Como ela se divide em etapas. 4 etapas geram um ciclo ventilatório. Então, a primeira etapa aqui, que é a etapa 1, é a máquina liberando a fase inspiratória, ou seja, é o ar saindo da máquina e preenchendo a via aérea e gerando volume para esse pulmão, tá bom? 2, o que é a segunda fase do ciclo? É exatamente a ciclagem. É quando a válvula inspiratória é fechada e a exalatória se abre. Por quê? Porque aí a fase inspiratória, ou seja, a fase da inspiração do paciente, terminou, chegou ao fim. Então, existe uma ciclagem, é uma troca de válvulas. Uma se fecha e a outra se abre, tá bom? Aí a fase 3 é exatamente a fase expiratória, exatamente o ar saindo do pulmão do paciente. E a fase 4 é um novo ciclo se iniciando, ou seja, é um disparo da máquina. É a máquina entendendo que acabou a expiração e um novo ciclo vai se iniciar através de um disparo da máquina. Ela abre novamente a válvula inspiratória para uma fase inspiratória começar, tá? Então, agora a gente vai destrinchar essas fases do ciclo, tá bom? Então, dentro do primeiro fase 1, né, que é a fase inspiratória, o que ela significa? Entrada de ar para dentro dos pulmões. Então, a máquina abre a válvula inspiratória e joga um gás para dentro dos pulmões. Essa fase inspiratória, ela pode ser limitada a uma pressão, então o fisioterapeuta ou o profissional da saúde, ele limita numa pressão determinada, por exemplo, 20 centímetros de água, ele coloca ali na máquina e aí a fase inspiratória ela é limitada a uma inspiração, desculpa, a uma pressão pré-determinada. Então, quando chegar ali no 20, acabou a fase inspiratória, certo? E ela pode ser limitada a volume, ou seja, eu coloco lá 200 ml, 300 ml de volume na máquina, e aí então ela é limitada a volume, ou seja, a fase inspiratória começa e vai gerando volume. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Chegou nos 300 que eu limitei, aí acabou a fase inspiratória e a gente vai entrar na segunda fase do ciclo, que é o disparo, tá bom? Então, fase inspiratória é isso. Vamos para a segunda fase, ou seja, olha lá, é o disparo, desculpa, é a ciclagem, não é disparo. Disparo é a última etapa, tá bom? Então, vamos lá, ciclagem. Ciclagem, então, muda a fase inspiratória, ou seja, terminou a inspiratória para iniciarmos a fase expiratória. Então, é como se tivesse uma troca de chave, fecha uma válvula, abre a outra, tá? Então, as máquinas, a gente até ouve, algumas máquinas, o barulho da ciclagem, que é quando acaba uma fase e vai ciclar a máquina para iniciar a fase exalatória, tá? Então, faz um barulhinho mesmo, literalmente, de troca de válvulas, tá bom? E essa ciclagem ela pode acontecer de 4 formas, ou seja, por volume, tempo, pressão ou fluxo. Então, vamos entender rapidamente o que é cada uma delas. Então, quando eu ciclo por volume, é aquilo lá. Cheguei lá nos meus 300 de volume, a máquina entendeu aqueles 300 e aí ela cicla a máquina, ou seja, chegou no 300 e troca a válvula, ou seja, fecha uma e abre a outra. Então, ela entende a ciclagem através do volume corrente que eu pré-determinei, tá bom? Por tempo. Como que ela cicla por tempo?
quando eu determino um tempo inspiratório, um tempo de fase inspiratória. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero que 1 segundo aconteça a inspiração. Então, a inspiração vai acontecer, e aí, depois de 1 segundo, a máquina entendeu que acabou a fase inspiratória e ela vai ciclar por tempo que é pré-determinado pelo operador, pelo profissional que estiver ali manipulando a máquina, tá bom? Por pressão, como que acontece a ciclagem por pressão? É a pressão pré-determinada, então, por exemplo, eu coloco lá 20 de pressão, e essa pressão chegou no 20, ela já cicla a máquina. Então, não é por tempo, por pressão, que é o BIRD Mark 7, tá bom? Ele é o único ventilador ciclado por pressão que está em desuso, porque acaba lesando um pouco a via aérea, né? Lesando bastante a via aérea do paciente. Então, a ciclagem por pressão, ela está em desuso, tá bom? Então, hoje a gente tem ciclagens por volume, quando eu uso volumes controlados, ciclagem por tempo, quando eu uso pressão controlada, e a ciclagem por fluxo, que é nada mais do que uma respiração espontânea, quando o paciente já está acordado, acordando, e ele está mais, o fluxo, a ciclagem por fluxo deixa esse paciente mais confortável e mais agradável, vamos dizer assim, para ele respirar junto com a máquina, tá? Então, a máquina entende uma queda de fluxo, lembra que fluxo é velocidade com que o ar está caminhando a via aérea, lembra? Então, o fluxo, como que a máquina cicla por fluxo? Ela entende queda de fluxo, ou seja, o paciente começou a puxar o ar numa velocidade X, e essa velocidade tende a cair ao longo da fase inspiratória, natural. E quando a máquina entende essa queda, ela percebe essa queda de fluxo, ou seja, a queda de velocidade com que o ar está caminhando, aí ela entende que acabou a fase inspiratória e aí ela cicla a máquina. Bom? Então, essas 3 formas, né, de ciclagem que a gente usa hoje em dia são essas 3 formas: volume, tempo e fluxo. Vamos seguindo. Fase expiratória. Então, a fase expiratória nada mais é do que, lembra que já trocou a válvula? A fase ins acabou e já ciclou a máquina. Então, a fase exalatória, ela é passiva, é a saída do ar de maneira passiva, do pulmão para o ramo exalatório, por fim, ventilador mecânico e a válvula exalatória. Então, abre-se a válvula expiratória e fecha-se a inspiratória, porque aconteceu a ciclagem e a fase expiratória nada mais é do que o recolhimento elástico, ou seja, o pulmão voltando para sua posição de repouso. Bom? E o disparo da máquina, que é quando a máquina vai iniciar um novo ciclo, é um reinício do ciclo, né? Então, é quando a fase expiratória se fecha e a inspiratória agora se abre. Por quê? Porque vamos iniciar uma nova inspiração, né? Então, de que forma pode acontecer o ciclo, o disparo? Por tempo, por fluxo ou por pressão. Por tempo, como que acontece? São ciclos controlados, ou seja, de acordo com a minha frequência respiratória, eu tenho uma quantidade de ciclos ventilatórios e por tempo, então, vai abrir a fase, desculpa, a válvula inspiratória, ela vai abrir de acordo com o tempo que está baseado na frequência respiratória. Ou seja, se eu colocar lá na minha máquina 12 ciclos ventilatórios, são 12 respirações completas. Então, são 12 disparos que a máquina vai fazer e
tudo controlado, ou seja, não tem esforço nenhum do paciente, é o paciente sozinho, desculpa, o paciente totalmente controlado, a máquina de tempos em tempos ela vai abrir a válvula e vai jogar o gás para dentro do pulmão daquele paciente, tá bom? Então são ciclos puramente controlados, a ciclagem é por tempo. Aqui, fluxos, disparos por fluxos ou por pressão. O que acontece? São ciclos assistidos, ou seja, já tem um pouco de esforço do paciente. Por quê? O paciente, ele inicia uma ventilação mecânica controlada quando ele está sedado, e conforme a sedação vai sendo diminuída até ele ficar completamente sem sedação, ele começa a entrar na máquina. O que significa isso? Ele começa a ter um esforço próprio, né, que é natural, porque a gente precisa pensar no desmame e na extubação do paciente. Então, quando ele começa a ter uma vontade, né, quando ele não está mais sedado ou tão sedado, começa espontaneamente querer disparar a máquina, ela entende quedas de fluxo ou quedas de pressão. Lembra daqueles sensores lá do início dos slides, que são os transdutores de fluxo e de pressão? São esses transdutores que vão perceber queda de fluxo ou queda de pressão. O que significa essas quedas? Significa que o paciente, aquele circuito que ele está sendo ventilado, todo pressurizado, acontece uma baixa de fluxo. Lembra que a ventilação espontânea ela é negativa, ou seja, quando o diafragma contrai, eu puxo o ar para dentro dos pulmões. Então, é a mesma coisa. Quando existe uma contração muscular diafragmática, a máquina percebe queda de fluxos, porque o paciente fazendo um esforço para poder respirar, né? E aí, quando ela percebe essas quedas ou de fluxo ou de pressão, ela entende como um novo ciclo, ou seja, um paciente querendo respirar, e aí ela dispara a máquina e inicia-se um novo ciclo ventilatório. Tá bom? Então vamos lá, modos ventilatórios. Isso aqui é oração. Nossa, já. Modos ventilatórios, modos pressão e volume. Então a gente tem duas formas de ventilar o paciente. Quando eu consigo ajustar uma pressão ou quando eu consigo ajustar um volume para o pulmão desse paciente, um volume corrente que vai, que é necessário para ter troca gasosa, né? Então, pressão gera volume, volume gera troca gasosa, né? Então, a gente, quando ventila no modo pressão, eu tenho o tempo na minha mão, ou seja, eu tenho uma teclinha muito valorosa que se chama tempo inspiratório, e que eu consigo, então, ajustar em quanto tempo eu quero que aquela pressão alcance o meu pulmão, tá bom? E quando eu ventilo no modo volume, eu tenho o volume que eu quero que chegue no meu pulmão, no pulmão do paciente, e consigo também ajustar a velocidade com que esse gás vai percorrer a via aérea, tá bom? E eu posso ou não ainda ter um ajuste de pausa inspiratória, que é uma tecla extra que o ventilador também oferece. E quando eu faço uma pausa, eu redistribuo o gás para os meus alvéolos e aumento a área de troca gasosa, né? Em alguns casos, é bastante pertinente usar uma pausa pequena, mas uma pausa que vai facilitar a troca gasosa e melhora a oxigenação do paciente, tá bom? Vale lembrar que quando eu escolho um modo ventilatório por pressão, o meu volume fica livre, tá bom? Ele vai depender da mecânica pulmonar, ou seja, complacência e resistência do paciente. E quando eu escolho o modo volume corrente, né, o volume pulmonar, a pressão inspiratória, ela também fica livre. Então, também vai depender da mecânica.
se está mais difícil ventilar, vai fazer pico de pressão, né? Se ele tem, por exemplo, um broncoespasmo e eu escolho ventilar por volume, porque eu quero garantir 300 ml na via aérea desse paciente, ele pode, às custas, né, dessa minha vontade de chegar a 300 ml lá dentro do pulmão, ele pode fazer uma pressão respiratória muito alta, ele pode fazer um pico de pressão e pode lesar o pulmão. Então, você tem na mão duas alternativas e é preciso saber, primeiro, ventilar cada uma delas e entender que quando eu escolho a pressão, ótimo, eu limito a pressão, porém o volume fica livre. E o inverso é verdadeiro. Eu escolho o volume, porém a pressão fica livre na via aérea. E dependendo do caso, da patologia, é preciso pensar, pôr na balança qual é a melhor alternativa, tá bom? E agora, dentro das modalidades ventilatórias, existem três grandes grupos de modalidades, que são as modalidades puramente controladas, ou seja, a ventilação é iniciada e encerrada pelo ventilador, com os parâmetros que o profissional pré-ajustou. É totalmente controlada. Então, uma ventilação de modo pressão ou modo volume, numa modalidade controlada, tá bom? A modalidade pode ser assistida. O que significa uma modalidade assistida? O paciente pode disparar o ventilador, já falamos sobre isso, lembra? Dispara a fluxo ou a pressão, e aí o ventilador, então, entra com os parâmetros pré-estabelecidos. Então, você, o fisioterapeuta ou o profissional, ele assiste o doente, ele auxilia o doente, permitindo que o doente possa disparar a máquina, tá bom? E isso é muito bom, né? E a modalidade espontânea é quando esse paciente já está sem sedação, está melhorando, né? O que levou à ventilação, ou seja, se foi uma pneumonia, né? Se foi uma insuficiência respiratória por uma outra causa, e ele começou a reverter o quadro, começou a estabilizar a clínica, e aí existe um processo de evolução e ele está agora numa fase espontânea, ou seja, uma modalidade onde ele fica livre, ele respira de uma forma muito mais livre e muito mais agradável, confortável, né? Que são, lembra, as ciclagens por fluxo, a máquina entende fluxos rápidos, fluxos lentos, e aí ela cicla o ventilador de uma forma muito mais confortável. Então, a nossa grande vontade do profissional é deixar esse paciente, olha, numa condição espontânea, que é onde, com certeza, ele terá muito mais conforto ao ventilar. Para a gente seguir para a próxima etapa, que é a extubação, né, a retirada do ventilador. Então, aqui rapidamente numa análise gráfica, os ciclos controlado, assistido e espontâneo. Então, no controlado, olha só, é tudo a máquina que controla, né? Então, vamos olhar para a curva de pressão, olha lá, disparou e aí a pressão que eu pré-determinei, então o paciente não tem nenhuma autonomia sobre aquilo, é totalmente a máquina que foi pré-ajustada para aquela situação. E aí o disparo é por tempo, lembra? Conforme as frequências respiratórias que eu pré-determinei. Se eu quero 12 ciclos, são 12 disparos. Então, o disparo acontece por tempo durante a modalidade controlada. Numa modalidade assistida, olha só o esforço aqui do paciente, lembra? Então, quando o paciente faz uma queda de pressão, a máquina entende aquilo como um esforço e aí ela dispara a máquina. E aí esse paciente vai ser assistido com os parâmetros pré-determinados pelo operador, tá bom? Então, o disparo nessa forma, né, no ciclo, numa modalidade assistida, ele pode acontecer por queda de pressão ou queda de fluxo, tá bom? E aqui, uma modalidade espontânea, onde todo o ciclo do paciente, olha, sem
auxílio, vamos dizer assim, ele dispara, a máquina entende isso, dispara, auxilia com uma pressão de suporte, e aí o paciente faz o ciclo dele e respira de uma forma muito mais livre, muito mais agradável e confortável, espontaneamente. Dentro dessa tabela que eu selecionei para vocês, vamos falar rapidamente do que está em vermelhinho, que são os parâmetros ajustados. Então, já estamos indo para o final da nossa aula, né? E aí, olha lá, uma modalidade volume controlado. Então, o que significa isso? Eu escolhi ventilar por volume e aí eu quero uma modalidade puramente controlada. Então, o que é que eu tenho aqui na minha mão de ajuste? Eu ajusto o volume que vai ser entregue para o meu paciente e o fluxo inspiratório. Lembrando, né, que quando eu tenho volume, eu posso ajustar o fluxo, ou seja, a velocidade com que o gás vai caminhar pela via aérea, bom? E aí vale lembrar que aqui eu também tenho a opção da pausa inspiratória, que não está aqui nos parâmetros, mas são esses dois aqui que eu tenho na mão. Os demais parâmetros são básicos para qualquer modalidade, ou seja, FiO2, quantidade de oxigênio que eu quero que seja entregue para o meu paciente, que varia de 21 a 100%, frequência respiratória, que varia de acordo com o fisiológico, né? Que 12, 18, algumas literaturas trazem, e aí depende também da patologia, de alguma estratégia ventilatória que você queira utilizar, tá bom? Quando eu tô, então vamos lá, e PIP, né, que é a pressão positiva no final da expiração, é o que mantém o alvéolo aberto para ter o contato do alvéolo com o capilar para melhorar a troca gasosa e facilitar, às vezes, até a exalação do CO2, quando eu tenho aquele alvéolo cheinho, né, de pressão positiva no final da exalação. Então, eu evito o colapso alveolar e facilito, consequentemente, troca gasosa e esvazio também no pulmão, de uma forma mais facilitada nos pacientes que retêm muito CO2, tá? Então, vamos lá para a pressão controlada. Então, quando eu opto por ventilar no modo pressão, modalidade controlada, o que eu tenho na mão? A gente já conversou. Eu consigo regular a pressão do paciente, ou seja, do ventilador, que vai ser entregue para o paciente, e também regulo o tempo inspiratório, ou seja, quanto tempo vai demorar para aquela pressão atingir o ponto que eu quero, 20, 30, 25, né? E aí o tempo inspiratório é extremamente importante na nossa mão, pensando na mecânica pulmonar do paciente. Modalidade assistida, então olha lá, eu tenho 4 modalidades assistidas: controlada a volume, assisto controlada a volume, assisto controlada a pressão, o famoso SMV, que é a mandatória intermitente por volume, e a mandatória intermitente por pressão. O que a gente mais usa hoje em dia é a assistida controlada por volume e a assistida controlada por pressão. Então, as mesmas teclas, olha lá, no volume, volume corrente com fluxo, e aí tem uma outra teclinha que é o que permite a modalidade assistida, que se chama sensibilidade. Então, quando eu ajusto a sensibilidade da máquina, eu permito que a máquina capte a queda de fluxo ou a queda de pressão, que eu estou assistindo o meu doente, né? Então, quando eu já ajusto sensibilidade, esse paciente ele pode entrar, ou seja, ele pode também começar a participar da ventilação mecânica, através da sensibilidade que eu ajustei, tá bom? E aqui em pressão controlada, assisto controlada, mesma coisa, eu ajusto uma pressão e ajusto o meu tempo e também a teclinha sensibilidade, que vai fazer com que esse paciente queira respirar, né? Ative a musculatura quando ele
começar a entrar e fazer um esforço ventilatório através da contração diafragmática. Tá bom? Eu não vou entrar em SMV, volume e pressão, um pouco por conta do tempo e outro pouco porque não está em uso, né? Não, está mais em desuso essas modalidades assistidas, mandatórias, intermitentes, porque ela traz muito assincronia. O que significa essa modalidade? Significa que o paciente ora respira com como eu ajustei o volume, e ora ele pode respirar espontaneamente através de uma pressão de suporte. Então ele fica como se estivesse brigando, vamos dizer assim, o sistema neural dele, né? Então ela acaba gerando a sincronia e acaba atrasando o processo ventilatório do paciente. Então, SMV, tanto volume quanto pressão, acaba dificultando o processo e não se usa muito essas duas modalidades assistidas, tá bom? E aí, para finalizar, a modalidade espontânea. Modalidade espontânea, eu ajusto um suporte para o meu paciente e, claro, também a sensibilidade. Lembrando que ele está espontâneo, ele precisa da sensibilidade ajustada para... Alô, tudo bem? Vou seguindo. Ele precisa da máquina sendo ajustada, sensibilidade, para que o esforço aconteça. Então, a modalidade espontânea já é exatamente o finzinho do processo de ventilação mecânica, quando a gente já está programando uma extubação, tá bom? E o CPAP, que é uma modalidade espontânea, não muito utilizada quando se fala em ventilação mecânica, porque não existe uma ajuda para o paciente, simplesmente ele respira dentro de uma pressão positiva pré-determinada pelo operador. Né? Quando eu falo em pressão de suporte, eu coloco essa pressão também, só que eu ajudo, eu auxilio através de uma pressão de suporte para o doente. E o CPAP convencional não me permite essa terapêutica. Portanto, pode levar a quadros de hipoventilação e aí esse paciente fica com mais dificuldade para respirar e às vezes atrasa ou até interrompe um processo de extubação, tá bom? Aqui eu vou só passar muito rapidamente os parâmetros ventilatórios de ajuste, né? Então, uma referência na ventilação mecânica. Então, como ajustar a máquina, né? Então, quando eu penso em volume corrente, 6 a 8 ml por quilo, tá bom? De peso. Então, existe um cálculozinho muito importante. Então, todos os fisioterapeutas que estão na linha de frente ali, sempre olham para o doente, a primeira pergunta que vem na cabeça é quanto ele pesa? Qual é o peso real desse paciente ou o peso ideal desse paciente? Porque com esse cálculo em mente, fica muito mais fácil de ajustar. Eu vou jogar a pressão necessária para gerar aquele volume que eu pré-determinei, ou eu já ajusto o volume que eu quero que chegue na via aérea do meu paciente, tá bom? Então, fluxo de 0,6 a 0,9, isso é o fisiológico, tá bom? Não estamos falando em patologia por enquanto, tá bom? Aliás, estou pensando no tardar da hora, mas vamos seguindo. Pressão inspiratória, quanto que eu ponho de pressão inspiratória? Ideal para gerar o volume que eu quero, tá? Lembrando que ele tem que vencer as duas forças, resistivas e elásticas. Então, quanto mais grave é o doente, mais difícil fica para a gente chegar no nosso objetivo final, que é a troca gasosa, né? Tempo inspiratório, 1,2 segundos é um bom tempo, é um tempo onde ele garante que um pulmão fisiológico, ou seja, um pulmão que não tenha doença respiratória pulmonar, consiga fazer uma ventilação ideal, ele consiga atingir o objetivo dele com 1 segundo, eu consigo a minha meta, que é a oxigenação, tá? Frequência respiratória fisiológica entre 12 e 16,
Pressão positiva, né, PIP, maior ou igual a 5 centímetros de água. FiO2, ou seja, a oxigenação, ela vai variar, né, entre 21% e 100%, mas a meta é em torno de 30% a 40% de oxigênio. E a sensibilidade, que é aquela, deixar a máquina pronta para identificar o esforço do paciente. Então, ela varia de -5 a -2. Tá? Para pressão e para fluxo 2 a 4. Então, aqui, só para mostrar que a equação do peso ideal, ela se faz muito necessária quando a gente precisa falar em ventilação mecânica. Olha aqui, é uma imagem de um tórax obeso, né, de um paciente obeso, e olha só o pulmão como ele é pequeno, ele é restrito na caixa torácica. Então, não necessariamente aqui, por exemplo, tem 200 quilos, eu não posso fazer 6 a 8 ml por quilo de peso real, e sim pelo peso ideal, tá bom? Porque senão eu hiperventilo, eu coloco muita pressão nesse pulmão, ou coloco muito volume nesse pulmão, e é um pulmão bem menor do que, por exemplo, um pulmão de alguém longilíneo que não tem gordura corporal. E aí você acaba piorando o processo ou evoluindo até com pneumotórax se você não faz um cálculo do peso ideal, tá bom? Escolhendo a modalidade ventilatória vai depender muito do perfil de paciente que vocês estão atendendo, né? Então, para pacientes obstrutivos, a gente precisa pensar que o caminho da via aérea é dificultoso, ou seja, tem uma dificuldade para o ar caminhar na via aérea, e a complacência pulmonar ela pode estar aumentada, dependendo da patologia, ou normal. Por exemplo, um asmático, ele tem resistência alta na crise, mas a complacência dele é normal, ou levemente aumentada na crise, tá bom? Então, quando a gente pensa em escolher a modalidade ventilatória e como vamos ventilar esse paciente, a gente precisa pensar nas duas premissas. Como é que está a resistência desse doente? O caminho para o ar caminhar via aérea. E depois, como é que está a elasticidade desse pulmão? Então, essas duas perguntas é imprescindível que sejam feitas para que a ventilação seja feita de uma forma menos agressiva possível, tá? Pacientes restritivos, eles têm uma resistência normal, ou seja, eles não têm problema na via aérea. O problema lá, final, é na complacência. A complacência pulmonar que está reduzida. É o pulmão que fica muito duro, um fibrótico, por exemplo. E o paciente sem alteração de mecânico, ele tem uma resistência e uma complacência dentro dos limites de normalidade, tá bom? Aqui, só para mostrar, né, uma curva PV, pressão por volume, como que acontece a entrada do gás, né? Então, para um paciente com um pulmão normal, ele vai ao fisioterapeuta ou alguém da saúde vai aumentando a pressão, e essa pressão automaticamente já vai gerando um volume corrente no pulmão, e assim a gente ventila normalmente esse paciente. Com o paciente fibrótico, ou seja, ele tem uma complacência pulmonar reduzida, nós vamos gerando pressão, dando pressão, e essa pressão ela não gera um volume muito satisfatório. Então a gente aumenta muito a pressão e olha só, a curva da fibrose ela é muito baixa, ela é direcionada para direita, certo? Mostrando que, por mais que eu aumente a pressão da via aérea, o volume não vai mudar muita coisa, porque a complacência dele é reduzida, né? E o inverso para um enfisematoso, que tem uma complacência pulmonar muito alta. Eu jogo uma pressão, um pouquinho de pressão, às vezes já gera um volume corrente bem alto, por quê? Porque ele não tem o recolhimento elástico e o pulmão fica fácil de ser ventilado. No caso do enfisematoso, com uma resistência pulmonar razoável, não tão alta. E aqui, pacientes, então, para escolhendo a modalidade, né? Pacientes sem doença pulmonar, normoventilo. Então, eu inicio ou pressão controlada ou volume controlado, tanto faz, né? E os parâmetros fisiológicos dentro da normalidade, né? E aí eu escolho, não tem uma indicação de
qual o melhor modo, ou volume, ou pressão, tá bom? E simplesmente o que é solicitado, ou o que é preconizado, é que seja um modo, uma modalidade assistida, porque se o paciente quiser fazer um esforço, a máquina vai entender esse esforço e vai disparar um novo ciclo para esse paciente, tá bom? Para pacientes obstrutivos, olha lá, uma pressão controlada é preconizada com o ajuste do tempo inspiratório. Isso é muito importante, porque o obstrutivo tem uma resistência de via aérea muito aumentada, então eu preciso cuidar do tempo para que essa pressão alcance o meu objetivo final, tá bom? Então, é importante a gente pensar em paciente obstrutivo, pressão controlada é o indicado, porque aí eu tenho uma manga, um tempo inspiratório que eu consigo ajustar, tá bom? Então, o ideal é uma pressão controlada assistida, e após ele evoluindo, né, a gente acorda, tira a sedação, e aí a pressão de suporte, que é um auxílio para a máquina disparar um novo ciclo ventilatório e a gente evolui o desmame do paciente. Para pacientes restritivos, estratégia, cuidado, né? São pacientes que não conseguem, não suportam altas pressões ou altos volumes. Lembra daquela curva ali da fibrose, da complacência pulmonar? Então, para eles fazerem um pneumotórax é muito, assim, rápido, cuidado, precisa ter uma atenção especial para um paciente fibrótico restritivo. Então, qual é a estratégia antiventilatória? Tanto faz pressão ou volume, desde que utilize-se pressão baixa ou volume baixo. Bom, baixo, menor do que 4, 5 ml por quilo é o ideal para pacientes restritivos, tá bom? E aí, para compensar o volume baixo, a pressão baixa, é optado por uma alta frequência respiratória, que assim o CO2 se mantém em níveis normais e você consegue tocar esse paciente tranquilamente, tá? E para paciente neurológico, a gente precisa garantir volume corrente nele. Como ele tem uma alteração do sistema nervoso central, então o comando central para a contração diafragmática ele é dificultoso, e aí você precisa garantir volume corrente dentro do pulmão. Então, o ideal é que se ventile um paciente neurológico com volume, ventilação com volume controlado e na modalidade assistida, tá bom? Então, com isso, a gente garante um volume corrente ideal para um paciente neurológico que às vezes tem uma dificuldade de gerar volume corrente e hipoventila por conta de um déficit central, tá bom? E aqui, para finalizar, estamos em tempos de ventilação mecânica em COVID, que é o que se fala muito, né? Então, o COVID, né? Uma infecção viral, né, causada pelo coronavírus, e ela pode evoluir para duas formas típicas de acometimento pulmonar. Uma forma menos grave, onde acontece uma hipoxemia severa, ou seja, aquela troca gasosa, lembra da hematose pulmonar, que é o alvéolo oxigenado indo para o sangue para captar a hemoglobina, o sangue arterial e jogar para os tecidos. Então, acontece uma hipoxemia severa por problemas, né, nessa barreira alvéolo-capilar, porém, a complacência pulmonar não é alterada. Então, o tipo 1 é menos grave, né? Então, a gente não tem problemas de complacência baixa, o que dificulta mais ainda a ventilação. E o tipo 2 no COVID é a hipoxemia severa, ela continua acontecendo e a complacência pulmonar baixa. Então, pensem comigo, tipo 2. O sangue não consegue sair do alvéolo para ir para o pulmão, para ir para o sangue arterial, porque ele tem um problema de barreira alvéolo-capilar pela lesão endotelial que a doença traz. E ainda assim, esse pulmão, ele não consegue esticar o que ele deveria, por conta também de uma complacência reduzida que alguns pacientes evoluem. Então, é por isso da gravidade quando esse paciente COVID-19 está dentro desse perfil de tipo 2, e aí ele precisa
urgentemente de ventilação mecânica e com uma estratégia ventilatória protetora juntamente com a medicação, tá bom? Então, como se ventilar no tipo 1, né? Tanto faz o modo, graças a Deus, né, é um modo mais tranquilo, então permite-se um volume corrente até mais alto, entre 7 e 9 ml, e a PIP baixa, a gente não precisa ter muita pressão positiva, ele não responde a uma PIP alta. Por quê? Porque a complacência dele está normal, tá bom? E aí a oxigenação, a gente tem que manter a FI para garantir aí um sangue arterial oxigenado em torno de 60% ou mais. 60, desculpa, milímetros de mercúrio ou mais. E o tipo 2, aí a gente exige um pouco mais de cuidado, de cautela, de uma equipe qualificada, alinhada, para ventilar de uma forma que agrida menos o pulmão desse paciente. Então, é optado por volumes mais baixos, em torno de 5, 6 ml por quilo, e a PIP mais alta, por conta daquela complacência reduzida, né? E aí existem algumas estratégias ventilatórias, que é titular a PIP, né? Então, escolher a melhor PIP para manter esse pulmão aberto e facilitar a troca gasosa, considerar a posição prona, ou seja, virar esse paciente em decúbito ventral para melhorar a oxigenação na região posterior que está acometida por conta da síndrome do desconforto respiratório, e considerar uma manobra de recrutamento alveolar também em alguns casos, quando esse paciente tem uma hemodinâmica que corresponda com uma manobra de recrutamento alveolar, que também é bastante agressiva e precisa ter cuidado, cautela e bastante segurança e equipe qualificada para seguir essas recomendações, certo? E aí, para considerar, finalmente, desculpe o decorrer aí do tempo, conversamos então sobre a ventilação, a história rapidamente, funcionamento do equipamento, o ciclo ventilatório e alguns ajustes ventilatórios que precisam o profissional estar atentos, mas lembrando sempre da mecânica, complacência e resistência pulmonar. Então, quando a gente estiver diante de um paciente com ventilador na nossa mão, é muito importante pensar como que está a facilidade para o ar entrar na via aérea. É difícil? É fácil? Tem broncoespasmo? Tem resistência aumentada? Tem muita secreção pulmonar? Né? Então, são perguntas que precisam ser feitas para a gente poder conseguir uma melhor assistência terapêutica e uma melhora mais rápida nos resultados que a gente tem como objetivo. Tá? Então, olhar para resistência pulmonar de via aérea e complacência do pulmão desse paciente para a gente escolher a melhor forma de ventilar e ter sucesso na nossa escolha, tá bom? E aí, para finalizar, importância, né, dessa educação continuada, ou seja, dos profissionais que estão assistindo essa aula, agradeço, né, o momento, porque a educação continuada faz muito sentido e é muito pertinente que o profissional busque se qualificar, se atualizar, para a gente manter qualidade na assistência do paciente e principalmente sucesso nas nossas terapêuticas e melhoria do nosso paciente assistido. Então, eu vou passar a pergunta que nós temos, uma pergunta da Daiane Rodrigues, perguntando que se no modo controlado não usa a sensibilidade. No modo controlado puro, não. Então, é por isso que a pressão controlada pura ou volume controlado puro não é tão interessante, porque a gente nunca sabe se esse paciente ele vai entrar, né, na máquina. Então, alguns pacientes demoram mais a acordar, outros nem tanto, quando a gente pensa numa sedação, numa anestesia. Então, o interessante é sempre deixar a sensibilidade ativa, porque a qualquer momento esse paciente pode querer entrar e aí a máquina já está preparada para assistir esse paciente. Então, o indicado é sempre deixar assistido controlado, mesmo que ele esteja bem sedado. Ele pode acordar a qualquer momento e a gente consegue ajudá-lo nessa hora.